Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Pessoal, inscreva-se também no grupo do Facebook, na descrição abaixo. Coletiva do técnico Itamar Schulli após a vitória de 3-0 do Santa Cruz contra o Botafogo da Paraíba. Boa noite a todos. Vou começar pela análise do time, que nós colocamos uma equipe bem ofensiva em campo, apenas com um volante de marcação, 4-1-4-1, e com dois jogadores de extrema, com dois meias, de Dira e Chiquinho por dentro. Então foi uma equipe bem ofensiva, segurando um pouco mais a linha de 4, porque eles tinham jogadores rápidos pela beirada, então a equipe foi muito dedicada, foi uma equipe muito dedicada no que fez. E depois, com um homem a menos, e a gente estava muito bem no jogo, criamos várias oportunidades, e depois da expulsão do Didira, ficamos com um homem a menos. Nós poderíamos ter mudado, mas optei em manter a mesma situação, os mesmos jogadores, porque nós precisávamos da vitória. Não tinha outro resultado, né? O normal às vezes é você tirar um atacante, colocar um jogador com um pouco mais de contenção, mas a vitória precisávamos, então não podia fazer isso. E os atletas tiveram muita inteligência, brio na disposição para fazer aquilo que a gente treina. Conversamos aqui no intervalo com eles sobre já a troca que tinham feito, né? Da entrada do Dico e o que ainda poderiam fazer com o Juninho por dentro, tudo situações que a gente já tinha orientado eles antes do jogo e como ia funcionar, né? A nossa tentativa de saída, claro que cada vez eles iam vir mais e que o espaço ia aparecer, mas nós tínhamos que estar concentrado na marcação, e isso a gente treina. Qualquer atleta que vocês perguntarem, eles vão poder dizer quanto que a gente treina com um homem a menos, mas também treinamos com um homem a mais, né? Para quando isso acontecer. Infelizmente já aconteceu 3 vezes nós ter um a menos, né? E a equipe se portou muito bem. Não é fácil jogar com uma equipe da qualidade do Botafogo, que não tinha perdido ainda na Copa do Nordeste, e você jogar, se eu não me engano, desde os 25 do primeiro tempo, e você manter o resultado e ampliar, né? E criar chances, né? Então, tá de parabéns o grupo, o elenco, né? Porque há uma dedicação muito grande. E você vê que ontem nós treinamos ontem nós treinamos até anoitecer, situações que ocorreram hoje. Ontem nós treinamos aqui situações que ocorreram hoje, com a mais, com a menos, aqui dentro do nosso campo. E hoje de manhã, após o alongamento, teve treino. Nós fizemos o alongamento e depois nós fomos treinar. Treinamos cerca de meia hora, bola parada. Por quê? Porque a gente ia mudar o sistema defensivo. Então a gente tinha que fazer bola parada. Então a gente fez hoje, acho que meia hora mais ou menos, de bola parada e de posicionamento defensivo. E tudo isso resultou situações que ocorreram no jogo, e a equipe teve bem postado, os atletas estão de parabéns. Agradecer mais uma vez a Deus em primeiro lugar pela essa bênção, e agradecer aos atletas, a todos aí, pela entrega que tiveram e pelos 3 pontos brilhantemente conquistados. A segunda pergunta sua foi da minha expulsão, né? A minha expulsão foi... Eu não concordei com o lance do árbitro na expulsão do Didira. O quarto árbitro, que eu não sei o nome, falou para mim que ele ia falar para o árbitro, e falou que foi um lance casual, que não era lance de expulsão. O quarto árbitro falou na minha frente, mas ele não deu importância ao que o quarto árbitro falou e continuou com aquela decisão que ele tomou. Então isso me contrariou, fiquei muito chateado com isso, e com umas outras situações que eu não quero comentar, né? Isso, as imagens mostram por si mesmo, eu não vou entrar em detalhes de arbitragem. E aí eu dei um chute numa garrafa, né? Eu não xingo ninguém, não falo palavrão, aí eu tenho que descontar às vezes uma garrafa d'água, porque ela não bate em mim, né? Ela não devolve. Daí eu chutei uma garrafa d'água, estava nervoso, e já vi outros treinadores fazer e tomar amarelo. E ele achou por bem me expulsar.
Eu não vou aqui entrar em demérito da arbitragem, eu acho que isso não cabe a mim. Eu fiz o meu trabalho, procurei fazer o trabalho dentro de campo e depois da maneira que eu pude fora de campo. Pode-se dizer, Itamar, que essa vitória hoje premia a audácia, o futebol bem jogado, de ir para cima, de buscar o jogo, isso antes mesmo da expulsão, como você falou, do Didira, pela formatação do time que você colocou em campo hoje, jogando para cima, já que necessitava do resultado de vitória. Você acha que essa vitória premia esse futebol, que é o futebol bem jogado, o que vai buscar a vitória sempre? Eu acho que isso que você colocou aí é uma colocação que é uma verdade, né? Porque nós tínhamos uma situação hoje, era vencer. E do outro lado nós tínhamos uma equipe que não tinha perdido na Copa do Nordeste e que tinha feito dos gols que eles fizeram durante a competição, eles fizeram 60 e poucos % de bola parada. Então era uma equipe perigosa na bola parada, jogaram uma equipe rápida. Então nós tínhamos que ser audaciosos e eu sabia que eles iam, vendo o adversário jogar, eu imaginei que eles iam vir com essa formação, né, que vieram. Então nós colocamos 2 meias e a equipe foi aguerrida, criou várias oportunidades, não só o gol de pênalti, né, mas as outras oportunidades, e estava jogando muito bem e com o controle do jogo, né. E claro que quando você perde um jogador com uma equipe de qualidade como é a do Botafogo e bem treinada pelo seu treinador, então você tem dificuldades. Mas o sistema defensivo se posicionou bem e também a gente não tirar atacante para botar zagueiro, quer dizer, zagueiro não, mas volante, fazer essas trocas, eu acho que isso também também foi muito importante, que mostrou para todos que nós não estávamos interessados em manter aquele 1-0 e estava bom, né? Nós estávamos vivendo aquele jogo muito concentrado e os atletas estiveram muito concentrados, muito, o jogo todo. Então, tanto é que o zagueiro tomou cartão logo no primeiro tempo, também o nosso lateral direito, e eles tiveram a capacidade de manter a inteligência de marcar para não sofrer o segundo cartão. Então os atletas estão de parabéns, e essa ousadia não é minha, o Itamar, não, eu faço parte de um contexto, mas o que está de parabéns é os atletas para fazer aquilo que a gente orienta e a entrega que eles tiverem em busca dessa vitória. Mas se você me permite, gostaria de fazer 2 perguntas. Primeiro, sobre o entendimento dos jogadores, né? O time, na hora que você entrou, a gente estava aqui em dúvida, será que o Santa vai no 4-1-4-1, vai no 4-4-2, vai com 2 volantes, Didira sendo o segundo volante? Mas quando o time entrou, já entrou organizado no 4-1-4-1, já mostra que o time está treinado e seguindo literalmente o que você pede. Queria que você falasse sobre esse entendimento do grupo taticamente. E no treino da terça-feira aconteceu uma situação, o Jeremias chegou a perder uma jogada parecida, inclusive com essa, o gol aberto, ele chegou a chutar no meio do gol e você ficou de novo, ele errou de novo, você disse mais uma vez, e aí ele conseguiu fazer o gol. Essa confiança que ele ganhou com esse gol, você ganha mais um jogador agora, porque ele estava sem confiança, né, nos últimos jogos. Olha, tudo que tem que parabenizar o grupo de atletas sempre, porque há um entendimento muito grande deles no quesito a treinamento, e eu sempre falo para eles da importância do treinamento. Você não ganha jogo no dia do jogo, né? Você ganha jogo na preparação durante a semana. E nós tivemos aí uns dias de treino, tivemos várias ausências, né? Então a gente tinha que treinar várias opções. E a gente treinou, por isso até às vezes eu peço aqui desculpa, às vezes o treino foi que num dia que vocês foram lá foi escuro, né? Mas às vezes há necessidade de você trabalhar mais um tempo a mais, explicando, treinando, trabalhando, e essa repetição de treinamentos, eu fiquei aquele dia quase 1 hora conversando com os atletas, no quadro, orientando, perguntando também, né? Porque eu falei que não só eu falo, também tem que ser questionado, para a gente entrar no entendimento e de estar claro na cabeça de cada um se tem dúvida ou não. Uma coisa é você ouvir o que eu falo, outra coisa é eles entenderem o que eu falo, há uma diferença. Então eles ouvem e entendem, isso é muito bom. Então olha muito isso. E o lance do Jeremias,
Não foi, foi o Jeremias ali naquele momento, errou, a gente deu outra bola, repetiu até que ele fez o gol. Hoje ele entrou, fez o gol e a gente confia, eu confio muito nesses atletas. Acho que até falei, foi a semana que eu falei sobre isso, né? Eu confio muito neles, eu não fico pensando que não tem, eu confio nesses atletas. Há atletas ainda que... Hoje o jogo nem tinha começado, já tinha, deu o centro, já tinha um torcedor atrás de mim gritando para botar um determinado atleta. Bom, mas tem jogadores ainda que tem que amadurecer, que você tem que trabalhar, você tem que orientá-los. A gente vê que no dia a dia ainda precisa de uma evolução, jogadores novos, né, bem novos. Mas eu confio neles, treino, passo confiança para que eles possam executar o melhor deles, né? E com esse gol, ele mesmo vai ter essa confiança que, além da gente falar, ele agora sente isso, né? Uma coisa era ouvir, agora ele sente esse momento que é especial do gol, de decretar uma vitória para o clube, para o Santa Cruz, como foi importante. Então, acho que isso é bacana para o Jeremias, isso é mais um sinal de nunca desistir. Aqui nós já tivemos isso com o Totti, né? De ser vaiado e ao mesmo tempo ganhar o troféu de melhor em campo, fazendo gol. Tivemos em outras situações, hoje novamente com o Jeremias. E esse é o Santa Cruz, que eu comentei. O Santa Cruz é isso é a paixão de torcer por Santa Cruz, é uma unidade, direção, lutando, trabalhando muito, os funcionários, que é um ambiente que nós temos aqui maravilhoso com esses funcionários, e os atletas, né? Nós todos envolvidos. Então nós temos uma união muito grande nos momentos difíceis, momentos de alegria a gente comemora, e com esse jogo de hoje, se nós somarmos todos os nossos jogos durante a competição, nas 3 competições, porque o Atlético lá eu quero considerar os 90 minutos dentro do campo, né? Nós chegamos aí com todos os jogos, vocês podem depois fazer essa conta, mas com quase 70% de aproveitamento. Então, são números bons, num time que está usando, tem jogadores experientes, mas que está usando aí mais, volto a repetir, mais de 10 jogadores oriundos de base e de sub-23. Então, parabéns a esse grupo de atletas, parabéns ao torcedor do Santa Cruz, e nós vamos continuar fazendo o quê? Cada vez trabalhando mais e cobrando mais, né? Porque aí ninguém se acomoda. E agora descansar e pensar já no próximo jogo de domingo. Itamar, o senhor sempre deixou transparecer as dificuldades que tem, o senhor deixou transparecer que tem que utilizar as peças que tem, inclusive falou isso até na última coletiva, antes do jogo. Tudo isso que o senhor falou, a resposta dos jogadores foi dada nesse jogo de hoje? Olha, eu vejo que o grupo, ele tem um entendimento da responsabilidade que cada um tem, independente de faixa de idade. Então ele tem um entendimento da responsabilidade que ele tem e quanto que ele é importante dentro da entidade de Santa Cruz. Então isso eu friso muito para eles, né? O que é o Santa Cruz, a realidade desse clube gigante que momentaneamente aí galga para chegar numa Série B, né? E luta, é tudo com luta, mas eles que escrevem essa história, eu escrevo essa história, nós vamos escrevendo como? É assim, trabalho, união, muita fé em Deus, né? Agradecendo a Deus porque Ele que nos ajuda nisso, e trabalhando, se dedicando, passando pelas adversidades que a gente encontra, né? E elas aparecem, só que sem reclamar. Não adianta nós reclamar. As coisas estão claras, inerentes a todo mundo, as dificuldades que temos, o que a gente precisa, mas isso está todo mundo unido. E enquanto essas coisas não acontecem de melhor para o Santa Cruz, o melhor está sendo feito, cada um está fazendo o seu melhor. Isso é de alegrar o torcedor, isso me alegra muito, e tenho certeza que cada atleta aqui está muito alegre, muito contente pela vitória, pelo momento, né? E sabendo, isso que é o mais importante, sabendo que ninguém se acomoda, sabendo que amanhã a gente volta a trabalhar, quem não jogou, e quem jogou descansa, quem não jogou já vai trabalhar, como agora já estavam na academia. Então é trabalho, acho que o trabalho e a dedicação vai fazer isso que o senhor acabou de falar, que a gente possa sempre ter esses momentos, né, de vitória e passar pelas dificuldades. Boa noite, professor.
Ontem eu perguntava diretamente para o senhor o que fazer para vencer o Botafogo, líder até então invicto, né? Até então invicto. E uma das várias palavras que o senhor respondeu bateu muito na questão da superação. Então eu queria saber exatamente se o que o senhor viu em campo hoje foi, entre todos os talentos, as coisas que teve, as qualidades, principalmente superação, foi o que o seu time mais exaltou hoje? Olha, eu vejo que eu falo isso para os atletas, né? É claro que nem todo mundo vai concordar com o que eu vou dizer, mas eu não sou muito adepto assim do que o senhor colocou assim nessa palavra assim superação. Eu tô falando que eu não sou muito adepto dela. Por quê? Porque quando você se supera, você fez algo além do que tu tem capacidade. Você fez mais do que você tem capacidade, você se superou. Eu vejo ela de duas maneiras, né? Eu acho que quem se supera é porque ele passou do limite dele, né? Ele fez algo mais. Mas eu vejo assim, o que eu olho é que eu acho que nós todos, né, começando por minha pessoa, nós todos sempre podemos melhorar mais e mais e mais e mais e mais, e melhorar mais e estudar mais. Eu tenho que estudar muito, eu tenho que analisar muito o adversário, eu tenho que cada vez mais passar dados para os atletas. Eles têm que trabalhar mais e mais. Se ele não sabe chutar bem com a perna direita, ele tem que começar a trabalhar isso. A gente treina isso, não deveria, porque isso já deveria vir de base, né? Mas a gente treina com a perna direita quando ele é canhoto, ou treina com a perna esquerda quando ele é direito, treina cruzamentos com a perna oposta, faz treinamentos usando só a perna que não é a predominante. Então acho que quando você treina a cabeceio da direita, da esquerda, acho que nós treinadores fizemos isso. Então isso instiga o atleta a crescer, a evoluir, e ele passa às vezes até daquele que ele fica assim, poxa, mas eu achei que aqui era o meu ponto máximo. Mas no trabalho, na dedicação, ele vai evoluindo cada vez mais, ele vai crescendo cada vez mais. Então eu vejo assim que queria trocar essa palavra superação para essa palavra entrega, né? A doação e o entendimento que eu posso sempre crescer mais, eu posso sempre melhorar, seja independente de não só como atleta de futebol, como treinador, né? Eu acho que isso na vida, né? A gente sempre tem que buscar as melhoras, e nós aqui temos que fazer isso a cada dia, procurar evoluir, melhorar, crescer, porque eles têm um caminho, que é o Santa Cruz, mas amanhã depois ele pode ser, né, em outros clubes, né? Mas enquanto está aqui, ou no momento que está aqui, nós temos que fazer o melhor pelo clube e por essa torcida linda que nos acolhe tão bem. Professor Itamar, boa noite. Boa noite. Já mudando um pouco do assunto do jogo, gostaria que o senhor falasse sobre a chegada do paraguaio Delis Alegre e também, com a chegada dele, quais características novas que o senhor consegue agregar no elenco, como o senhor até falou na última coletiva, se não me engano, de que procura uma qualidade diferente, uma característica para mudar um panorama do jogo, seja um jogador com mais velocidade, poder de infiltração, e acaba não encontrando. O que é que ele agrega de diferente para o time do Santa Cruz agora? Olha, a situação dele é uma situação como foi a situação do Célio. O Célio é um jogador que estava fora, nós tínhamos visto jogar, mas faz muito tempo. Então ele voltou para o Brasil e ficou um ano sem jogar. Ninguém sabia. Então o Célio se colocou numa condição de vir e treinar, e a gente dá um parecer. E depois de um bom tempo, eu falei com o Célio pessoalmente. Primeiro falei, quero lhe cumprimentar pela sua entrega. É difícil um atleta fazer isso, e ele veio realmente para ser observado. E aí ele passou por esse crivo todo de um treinador chato, careca e que cobra muito. Ele passou pelo meu crivo. Falei, vamos contratá-lo. E aí a diretoria o contratou, e ele no momento está se recuperando da lesão, mas acho que ele já mostrou a sua capacidade, a sua qualidade. E um atleta se colocar à disposição de fazer isso é porque tem um caráter muito grande e quer muito. É aquilo que eu digo, você tem que querer jogar aqui no Santa Cruz, né? E a mesma coisa em respeito a esse atleta que agora está chegando, né? Então a situação é idêntica.
vai ser olhado, vai ser avaliado. O que a gente viu e sabe, e as informações, é um atleta de muita velocidade pelo lado de campo, de dribles e de infiltração. Então tudo isso que a gente tem de conhecimento dele, a gente vai ver com os nossos próprios olhos, e aí é claro, a gente vai dar uma posição para a diretoria a respeito desse atleta. Professor Itamar, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Voltando um pouquinho ao lance da expulsão do senhor, eu percebi que na hora da expulsão o árbitro te deu o cartão quase lá no meio campo. E o senhor demorou um pouco para sair. Eu percebi até que o quarto árbitro chegou a chamar a polícia. Eu vi ele fazendo a indicação, os policiais levantaram, ficaram ali. O senhor não percebeu que o cartão era para você, ou no momento ali, realmente o senhor, não concordando, se recusou realmente a sair? Não, eu no momento do primeiro cartão que ele levantou na minha direção, eu achei que era alguém atrás de mim, porque eu tinha escutado algumas coisas que você também deve ter escutado, e eu pensei, pô, ele escutou, né, e viu quem falou, alguém falou, expulsou. Eu fiquei parado, né? Aí daqui a pouco, aí ele veio para mim, aí pelo chute da garrafa. Mas eu na primeira impressão eu escutei o que você deve ter escutado, não posso falar, né? E eu falei para ele, ouviu, ele vai dar expulsão, ele vai expulsar alguém, como eu já tinha expulsado o nosso treinador de goleiro. Aí quando era eu né, fiquei meio assim, mas você tem que sair, né? Não tem como fazer, a gente saiu, né? E lógico, não concordei muito, mas isso aí vamos deixar para lá, a arbitragem, não quero comentar sobre isso. Itamar, boa noite. Boa noite. De olho no jogo já de domingo contra a equipe de Decisão pelo Pernambucano, depois de uma partida como essa, jogando praticamente os 2 tempos, com um a menos em campo, esse jogo de Decisão, pelo fato de Santa Cruz estar praticamente classificado em primeiro lugar no estadual, é uma partida para rodar o elenco, de repente poupar aí os considerados titulares. E dentro dessa pergunta, o gancho, como é que você faz para conseguir manter o nível de competitividade da equipe tendo que rodar o elenco? Olha, vamos pela primeira parte da sua pergunta, né? Nós temos um jogo com decisão, nós estamos classificados, né? É decisão, né? O time que nós vamos jogar, a equipe que foi campeã ano passado, né? Da segunda divisão, é essa? Isso. Então a gente já viu essa equipe jogar. E eu sempre falo assim, ó, você não pode julgar uma equipe pela tabela, né? Às vezes você se desconcentra e você acaba perdendo um jogo. Então nós temos que estar concentrados, temos que estar muito concentrados para esse jogo que a gente tem domingo. Acabei de conversar agora há pouco com os 2 médicos do clube e nós vamos fazer, amanhã é sexta, sábado é feito CK. Então a gente tem o número do CK e a avaliação dos toda a equipe médica. Então a equipe médica vai me passar, olha, Itamar, esse conta, esse não. Uma coisa já me passaram, que eu posso te adiantar, não tem problema. O Dani não joga domingo. Ele ainda passa por um processo para ele voltar totalmente inteiro, né? Então a gente não vai correr nenhum risco com o Dani. Isso já me passaram ali agora. Outro que não retorna é o Paulinho. Paulinho também ainda está nesse mesmo processo do Dani. E também não retorna o Célio. Os 3 estão no mesmo processo. Aí nós temos algumas dúvidas, que elas vão ser clareadas somente sábado. De pico, que hoje o normal era jogar 45, que eu tinha combinado com o doutor. Até agora ele não me puxou a orelha, mas eu acabei deixando um pouco mais, né? Eu tinha combinado com ele 45, mas acabei deixando um pouco mais. Até quando ele veio agora há pouco na minha direção, eu já vim logo para a coletiva para não... Mas eu tive que deixar um pouco mais do que nós tínhamos combinado. Então com ele aí, sábado, eu vou ver com eles como está o CK, como é que os atletas vão reagir, e vamos montar uma equipe forte e para jogar, e se tiver que rodar alguns atletas, o grupo todo treina, todo mundo trabalha, e motivar. Eu acho que, poxa, você está no Santa Cruz. Você está num clube que já foi de Série A, como eu disse agora há pouco, hoje está galgando para voltar para uma Série B, né? Você está nesse time do Santa Cruz, uma torcida imensa. Só isso já é uma motivação. Aí Deus te dá saúde,
né? A gente vê aí agora sofrendo aí, né, o mundo todo com esse coronavírus. Então você sair mais motivação que isso não tem, né? Você está num clube, quem joga a bola, ele pensa o quê quando ele começa? Ele está numa equipe profissional. Você está numa equipe profissional. E você está numa equipe de ponta do Brasil. Santa Cruz aqui momentaneamente está nessa situação de Série C, mas que vai sair disso. Então isso tudo são motivos demais para você estar muito motivado para ir para dentro do campo, você dar seu melhor, de buscar mais uma vitória. Hoje na Série A, B e C é o clube de melhor aproveitamento, né? Então nós temos que continuar com isso, quando falam isso, falam de Santa Cruz. Então isso é importante, né? Então só isso aí já são vários argumentos para o atleta estar muito motivado para o jogo que nós temos, para o compromisso que nós vamos ter no domingo. Olá pessoal, sou João Batista do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Peço para quem puder se inscrever no canal e não esquecer também de acionar o sininho, que aí você recebe novos vídeos quando for enviado, ok?